Olá, meu irmão, minha irmã. Sexta-feira da segunda semana do tempo da Quaresma, hoje, 1º de março, começando um mês do glorioso São José. E olha só, nós estamos fazendo a consagração a São José, a preparação para a consagração no dia 19 de março, aqui no Santuário São José, com a missa das 6 da manhã e 19h30. Vamos ter a novena de São José a partir do dia 10 desse mês. É um mês dedicado ao glorioso São José. Se volte a ele e consagramos esse mês de março a São José. São José, tornai possíveis as coisas impossíveis na nossa vida. Quero acolher você que pela primeira vez chega por aqui, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube, bem-vinda. Se inscreva, ative as notificações, joinha, like, comentário e muito obrigado a você que tem entrado em contato conosco para nos ajudar aqui com a construção do Santuário de São José, tá certo? Que Deus te abençoe e que Deus te retribua. Vamos ao Evangelho de hoje, dessa sexta-feira, da segunda semana da Quaresma. O Evangelho está em Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43, aí pulo 44, os versículos 45 e 46, diz assim: Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes, aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: Ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produza frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Compreenderam que Jesus estava falando deles. Esse cara está falando de mim? Sim, de mim. E agora o que eu faço? Quando o que Jesus está falando, ele está falando de mim, o que eu faço? Eles escolheram um caminho, procuraram prendê-lo, mataram para o matar. Quando eu entendo que o que Jesus está falando, ele está falando de mim, eu posso me revoltar ou posso baixar a cabeça, me humilhar e pedir perdão. Quando eu compreendo que o que Jesus está falando de feio e duro tem tudo a ver com a minha vida, é um baita de um puxão de orelha, eu posso então me endurecer, me enraivecer, ficar dodói, eu posso me converter. Tudo que Jesus falou e fala é para a salvação de todos nós, inclusive daqueles que estão vivendo errado. A palavra de Deus, ela é sempre um alerta. Nós estamos na Quaresma, tempo da nossa conversão. Vamos entender então esse evangelho. Jesus está falando aqui aos chefes dos sacerdotes, aos anciãos do povo, aqueles que tinham por missão conduzir o povo na fé de Moisés, na fé de Abraão, nos mandamentos. Com qual objetivo? Com o objetivo de entregar o povo à colheita a Deus. Então aqui, esse evangelho tem uma camada histórica para ser entendido, depois o lado espiritual. Então veja, esses vinhateiros, a quem Deus arrendou, esses vinhateiros são os líderes do povo. Vez em quando, assim como o dono da terra quer lá pegar, ele arrendou a terra, ele quer pegar a parte que é dele, os frutos, ele precisa ser pago. Assim como vez em quando tem a colheita, vez em quando Deus manda os seus profetas, a pregação profética, para colher os frutos,
para ver se essa vinha, se nessa comunidade, nessa igreja, nesse povo, tem fruto. De vez em quando Deus visitou e visita até hoje a história para colher os frutos, através dos profetas e através dos fatos da vida. De vez em quando, na sua vida e na minha vida, Deus nos coloca diante de verdades, de pregações, da proclamação da palavra e também de fatos da vida, onde aquilo ali está diante de nós porque Deus veio recolher em mim o fruto, para ver se eu dei fruto. O fruto das bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Os frutos do Espírito Santo de Gálatas 5, 22. É isso que Deus espera de nós. Se você quiser, inclusive, parar o vídeo agora e ler a primeira metade ali do capítulo 5 de São Mateus. Bem-aventurados os... E depois, Gálatas 5, 22. Irmãos, pois o fruto do Espírito Santo em nós é... Aí vem uma lista de frutos do Espírito. Deus vem colher. É isso que Deus está esperando de mim e de você. Por isso que Ele permite acontecer o que acontece com a gente. Por isso que de vez em quando a gente se depara com uma pregação, o padre fala uma coisa, é a hora da colheita. Mas aí chegava na hora da colheita, não tinha fruto. Eles matavam os profetas, perseguiram todos eles. Até que Deus pensou assim, historicamente falando, na linha do tempo. Bom, meu filho eles vão respeitar, mas não respeitaram nem o filho. Jogaram ele fora da vinha e o mataram. Jogaram Jesus fora de Jerusalém e o mataram, porque não querem devolver os frutos. Não é? Porque nem tem fruto para dar. E aqui tem uma imagem de algo em nós que essa quaresma precisa curar. O pecado em nós, o pecado de Adão e Eva deixou em todos nós aquilo que aconteceu com Adão e Eva por ação de Satanás. Se você ler lá o livro do Gênesis, o que o diabo faz? Nossa, é verdade que Deus não deixa fazer nada, Deus não deixa comer fruto nenhum. Não, não é bem assim, não é que Deus não deixa... O maligno é isso, ele vai incutindo em nós que Deus é mau, que Deus é violento e que Deus nos rouba, que é um exagero que ele nos pede. Isso está em nós, gente, nós nascemos com isso dentro de nós, uns mais, outros menos. Esse bloqueio com o Pai, esse bloqueio com Deus, a gente já nasceu rebelde, a gente já nasceu desconfiado. E tudo que Deus pede parece que está tirando um pedaço de mim. Nossa, mas agora tem que ir na missa todo domingo? Todo domingo? Olha, quem inventou o domingo? Percebe? Ah, meu corpo, minhas regras. Você comprou seu corpo onde? Mostra a nota fiscal para eu ver. Tudo é de Deus. Por que tudo que Deus pede, prescreve, nos dói tanto? E aqui está o pano de fundo histórico no Evangelho de hoje da morte de Jesus. Mas também está o pano de fundo do nascimento da igreja, do novo povo de Deus e da evangelização dos pagãos. Olha o que Jesus está dizendo. Porque o reino de Deus, por isso eu vos digo, eu vou grifar aqui até com o meu verde palmeiras, apesar de ser um puxão de orelha, mas vamos de verde palmeiras. Versículo 43. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e vai ser entregue para um povo que produza frutos. E o reino foi tirado. Como é que vive aquele povo lá, gente? O povo de Jesus está como lá hoje? O reino de Deus foi tirado deles e dado a um povo que vai produzir frutos. Os pagãos. Né? Então isso aqui é o movimento histórico da salvação. Os profetas, Jesus e o reino que é tirado e dado a um novo povo, aos pagãos, que somos nós, a igreja. Agora, essa mesma dinâmica histórica e espiritual vale para nós hoje. Nós corremos o risco de que o reino de Deus não seja tirado, a unção de Deus não seja tirada e seja dado a um povo que produza frutos. A gente fica aí, a gente não avança, a gente não vai para frente, tudo para nós é difícil, tudo não sei o quê. Deus olha e fala, eu vou derramar o Espírito Santo em outro, não é você mais não dá nada. Toda vez que eu derramo o Espírito Santo em você não vem fruto. O reino de Deus será tirado e vai ser dado a um povo que produza fruto. Você sabe que isso aqui você pode aplicar em muitas áreas da sua vida. Você está produzindo frutos? O que Deus te confiou? Pensa aí. Um marido, filhos, uma esposa, filhos. Qual emprego Deus te confiou? Do mais simples ao melhor emprego do mundo. O que Deus te confiou? Não vai dar fruto? Não. Deus vem, tira, a vida leva embora. Eu sou padre, eu tenho uma paróquia, não vai dar fruto? Eu sou padre da paróquia São José. Aí o Papa faz o ano de São José. O que você vai fazer com isso aí, seu Mário? Então, é preciso dar frutos na vida. Isso vale para tudo. Mas sobretudo para a igreja, né? E para a nossa vida espiritual. Você imaginou o reino de Deus não ser tirado? O Espírito Santo ser tirado de nós e a gente se tornar uma pessoa seca, uma pessoa sem nada. Que coisa triste, que coisa feia. E aí Jesus fala de um julgamento final. Pois bem, quando o dono da vinha vier, vai fazer o que com esse povo aí? Que nunca deu fruto nenhum, nem ainda perseguiu e matou quem profeticamente veio recolher esses frutos.
Eles mesmos dizem, né? Ah, vai jogar fora, vai matá-lo, vai tacar fogo. Então, fica esperto aí, filho. Mas veja, Jesus então vai dizer algo assim, ó. Então, vocês nunca leram? A pedra que os construtores rejeitaram, fizeram pouco caso, tornou-se a pedra angular sobre a qual tudo vai ser construído. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Na hora, então, eles entenderam que Jesus estava falando deles, porque eles são os construtores da fé do povo e estão rejeitando a pedra angular que é Cristo. Só que esses, que eles não conseguem aceitar Jesus, está se virando a pedra de uma nova construção, que é o novo povo de Deus, a igreja. Jesus bateu bastante aqui com luva de pelica, né? Então eles entenderam, olha lá. Entenderam então, compreenderam que Jesus estava falando deles. Assim é você e eu. Quando a gente senta para rezar com a palavra, para meditar a palavra, não tem hora que é tudo pra gente. E tem hora que a palavra de Deus não é colinho. Tem hora que a palavra de Deus não é cuticudi da mamãe. Vem cá, isso era meu pastor. Não, tem dia que a palavra de Deus é chinelada mesmo. O que a gente faz quando a gente compreende que Jesus está falando da gente? O que eles fizeram? Procuraram prendê-lo. Queriam prender, queriam matar. É isso que a gente faz quando a verdade não chega? Ou a gente se arrepende, a gente muda de pensamento, a gente muda de perspectiva. Não adianta lutar contra Jesus. Porque quem fica lutando contra Jesus tem o reino tirado lá de dentro de si. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valei-me, São José, tornai possíveis as coisas impossíveis. Valei-me, São José, valei-me, São José.